Graça e paz, irmãos, boa noite. Boa noite, irmãos. Aos de casa aí, boa noite, Deus abençoe vocês. Muito bom estarmos aqui, mais uma vez reunidos, ainda que com apenas 10% da nossa capacidade, respeitando aí todas as dificuldades impostas a nós pelas circunstâncias, mas as circunstâncias não nos dominam, né? E elas não duram para sempre. Agora o amor do Senhor por nós, as suas misericórdias se renovam manhã após manhã. E é por isso que mesmo quando nós passamos por situações assim, isso não pode roubar a nossa alegria. E é um pouco sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Vamos ler o texto um pouco mais extenso, do 13 até o 33, está na NVT, ótimo. Vamos acompanhar comigo a leitura aí nessa versão. Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas, aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes, outros líderes religiosos, o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel, e isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus então foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram Jesus. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. Até aí por enquanto. Esse texto é um texto fantástico, sobre muitos aspectos. Ele de certa forma chega a soar até um pouco engraçado, né? Porque Jesus se apresenta diante deles e fala: o que estava acontecendo aí em Jerusalém? Não estou sabendo, né? E era o próprio Jesus perguntando a seu próprio respeito, né? E eles acabam perguntando para Jesus: pô, você é o único cara em Jerusalém que não sabe o que aconteceu, né? Seu desinformado, né? Jesus fala: o que aconteceu com quem, né? E eles falam de Jesus, então ele vai e conta um pouco da sua própria história. Esse texto é fantástico, porque ele nos ensina muitas coisas. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que a tristeza pode nos fazer esquecer das promessas. Esses homens foram tomados por tamanha tristeza, devido ao fato de Jesus ter morrido, e eles simplesmente se esqueceram, né? Quando nós lemos lá em Mateus no 26:32, se puder abrir para mim Mateus 26:32, esse momento é antes da crucificação e da ressurreição de Jesus. Jesus havia avisado para eles, né, que ele passaria por todo esse processo. Nesse trecho de Mateus 26, ele disse: mas depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vocês a Galileia.
Ou seja, Jesus tinha falado isso para eles não muito tempo antes, né? Quando nós lemos sobretudo os relatos de João, o evangelista, nós percebemos quantas vezes, né, do meio para frente do ministério de Jesus, ele começa a falar sobre esse processo do sofrimento do Cristo e a sua ressurreição. Mas o fato é que a tristeza deles ali por ter passado já a sexta, o sábado, né, e agora eles estavam no domingo, ali no primeiro dia da semana, era tão grande que eles foram impedidos de lembrar das promessas. E muitos de nós, quando estamos em situações em que parece que as coisas não estão dando tão certo, assim como nós esperávamos que fosse, né? Eu não sei como vocês estão enfrentando as notícias desse isolamento forçado por conta em partes da pandemia, em outras partes aqui no Brasil, sobretudo por conta das discussões políticas e dos interesses partidários aí de N lados, né, de uma moeda. Mas eu sei que alguns perderam o emprego, né? Alguns estão aí vendo as suas fontes de renda, né? Principalmente os autônomos, né? Sumindo, desaparecendo. Então, é fato que a gente começa assim, naturalmente, como pessoas que têm obrigações, né? Que tem crianças em casa, quem não tem criança, mas tem ali as contas, as suas obrigações, a nos desesperarmos, a ficarmos, né, preocupados, e é uma preocupação justa. Mas, no entanto, ainda que as coisas aconteçam dessa forma, nós precisamos acreditar na principal promessa do Senhor. Para mim não tem nenhuma promessa mais perfeita que me traga maior consolo do que aquilo que Jesus disse quando ele fosse tirado da terra, que ele enviaria alguém à sua altura, um consolador, o Espírito Santo, que ele estaria conosco todos os dias, até que Jesus voltasse. Ele não estaria conosco apenas nos dias em que nós pudéssemos perceber a sua presença ou que as coisas fluíssem de uma forma natural, mas ainda nesses momentos difíceis, irmãos, o Espírito Santo está dentro de nós, o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, o Espírito Santo que nos faz lembrar das promessas, ele está em nós, ele está guardando o seu coração, diferente inclusive desses homens, que não tinham o Espírito Santo dentro deles. Jesus ainda iria soprar o seu Espírito. Então esses homens não tinham um consolador dentro deles para fazê-los voltar à palavra, para fazê-los voltar os olhos àquele que dá esperança o tempo todo, mas nós o temos. Satanás quer usar essa notícia da tristeza também para que nós percamos a nossa posição, porque se uma das promessas era a ressurreição de Jesus e que eles deveriam aguardá-lo na Galileia, eles não deveriam ter se retirado daquele lugar. O que esses homens estavam fazendo indo para Emaús? Por mais que Emaús aparentemente aqui fosse o local de moradia deles, mas havia uma ordem a respeito, e essa ordem falava justamente do terceiro dia, que era o primeiro dia da semana. Então por muito pouco, esses homens estavam negociando a posição deles ante a promessa do Senhor, e é isso que o inimigo deseja que nós façamos. Quando as coisas se prolongam e parecem não dar certo, parece que a gente começa a dar mais atenção para a nossa tristeza e para as circunstâncias do que para a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está acima de toda e qualquer circunstância. Aquilo que o Senhor falou, Ele cumprirá. O Senhor é fiel à sua palavra. Então o inimigo deseja que nós percamos as nossas posições, mas o Senhor quer que nós mantenhamos os nossos olhos fitos em Jesus, que não é apenas o autor, mas é o consumador da nossa fé. Nós podemos confiar inteiramente naquilo que o Senhor diz para nós. Nós podemos confiar inteiramente na sua palavra, com a certeza de que ela sempre se cumprirá. As promessas do Senhor a nosso respeito sempre se cumprirão. Eu amo o texto que Paulo diz aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 1. Ele começa a narrar o desespero que ele passou ali na Ásia Menor, e ele diz que eles já tinham perdido inclusive a esperança da vida. E ele então entende isso, irmãos. Eu sei que muitos de nós, vocês que nos assistem em casa talvez, olhando para as suas finanças, vendo pessoas morrendo, talvez próximas de você, olhando a potência desse vírus, olhando as decisões dos nossos governantes, você começa a ficar desesperançoso, você começa a perder a esperança da vida. Mas eu quero dizer para você, assim como Paulo declara nesse texto, Paulo diz assim: nós perdemos a esperança da nossa própria vida, para que nós não apoiássemos na nossa própria vida. Nós já tínhamos uma sentença de morte, para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas num Deus que pode ressuscitar até os mortos. Ainda que você nesse momento, por causa da tristeza, por causa das palavras que o inimigo tenta inflar no seu coração nesse momento, tivesse perdido totalmente a sua esperança na vida, nas finanças, no seu emprego, numa solução para isso, Deus é aquele que ressuscita os mortos, Deus é aquele que chama as coisas que não existem como já se fossem.
Então, ainda que as coisas de fato, que você perca emprego, que você perca algumas pessoas próximas a você, se você se manter firme e fiel nas promessas do Senhor, confie que Ele pode ressuscitar a sua vida profissional, a sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida e te levar para um lugar muito melhor, porque esse é o Deus que nós servimos. Somente o inimigo deseja que nós percamos a nossa esperança, somente Satanás deseja que nós tiremos os nossos olhos do Senhor, mas nós precisamos continuar com os nossos olhos nele, porque ainda que as coisas tenham saído do nosso controle, elas nunca saíram do controle de Deus. Ainda que nós não saibamos como lidar com essa situação nova, o Espírito do Senhor, aquele Espírito do Senhor que se apoderou de Sansão, quando estão na leitura bíblica, vocês passaram lá pela Juízes 13, vocês viram a história de Sansão. Sansão certa vez saiu ali e um leão novo veio ao encontro dele. As versões antigas dizem assim, um leão novo. Um leão feroz o atacou, mas o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele rasgou aquele leão como quem rasga um cordeiro com as próprias mãos. O Espírito do Senhor está sobre você, ainda que o desafio seja novo, ainda que ele se apresente como um leão feroz que você não sabe lidar, o Espírito do Senhor tomará posse de você, e você destruirá todos os desafios. Você precisa crer nisso, que o Senhor está no perfeito controle das coisas. Então, primeiro e segundo ponto, a tristeza quer fazer com que nós esqueçamos a promessa, e o inimigo quer que nós percamos a nossa posição. E quando nós passamos então a aceitar a voz do inimigo, nós deixamos até de reconhecer a própria voz e a presença do Senhor conosco. Olha o que diz aí o versículo 16, coloca para mim o versículo 16, por favor. Versículo 16 diz assim: os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Olha só, os homens que haviam sido discípulos do Senhor, andado com Ele, que estavam habituados a ouvir a sua voz, a ver os seus milagres, de repente, eles param de reconhecer a presença do Senhor junto deles, o Senhor falando, caminhando com eles, e eles, puxa, quem que é esse cara? Será que você é o único camarada em Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus tinha muito senso de humor, né, gente? Falou que não sei, o que aconteceu? Que Jesus? Que negócio é esse? Fala para mim, o que aconteceu com Jesus? Eles não perceberam que o Senhor estava com eles, queridos. Quando nós começamos a deixar o inimigo falar nos nossos corações, e o inimigo sempre, ouça isso, o inimigo sempre vai se apropriar de circunstâncias desfavoráveis para mentir a respeito de Deus. Lembra que Satanás, para tentar Jó naquele momento, o que ele faz? Ele bagunça a vida de Jó. Deus permite que ele bagunce a vida de Jó, porque Deus sabia onde ele levaria Jó depois daquilo. Deus está permitindo que nós passemos por essas coisas, porque Ele sabe para onde Ele vai te levar depois disso. Mas muitas vezes as circunstâncias mentem a respeito de Deus. Se você olhasse para a vida de Jó sem saber o enredo, você ia falar, que Deus que é esse que ama o homem e faz isso com a vida dele? As circunstâncias muitas vezes querem mentir para você a respeito de Deus, e Satanás se apropria de circunstâncias desfavoráveis para mentir a respeito de Deus. Deus não ama você. Aí ele pega a mulher de Jó e fala, né, a ideia ali é um abençoe de maneira irônica, né? Abençoe esse teu Deus e vai embora. Né? Algumas versões traz amaldiçoa o teu Deus e morre. Falou, Deus não está mais com você, para com essa loucura, olha aí a sua vida. É o que Satanás queria falar através dela naquele momento. E o que Jó responde? Para mim a maior expressão de adoração na palavra de Deus, né? Nu eu vim, nu eu voltarei, Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do meu Senhor. Ainda que as circunstâncias tentem mentir a respeito de Deus, Ele continua sendo o mesmo. Talvez você antes dessa situação conhecia Deus de ouvir falar, conhecia Deus quando você vinha num culto de domingo como esse, conhecia Deus dos sermões da internet, mas depois dessa circunstância você vai se tornar alguém tão íntimo do Senhor, alguém que tem tanta intimidade com a presença dEle, que você nunca mais deixará de reconhecê-lo na sua vida. Satanás deseja isso, irmãos, que nós deixemos de ouvir a voz e reconhecer as palavras do Senhor. Outra coisa, nós inclusive começamos a parar de acreditar nas boas notícias e naqueles que desejam abrir os nossos olhos. Olha o versículo 24, abre lá, versículo 24. Quarto ponto que eu quero falar com você nessa noite. Diz assim, volta o versículo 23, por favor. 22. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. 23. Disseram que o corpo havia sumido e viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não viram. Ou seja, eles contaram para Jesus quando perguntou da história toda, mas conta essa história que aconteceu, eles disseram que mulheres do grupo deles, ou seja, discípulos de Jesus,
E alguns homens do seu grupo, ou seja, discípulos de Jesus, nós sabemos que eram ali pessoas proeminentes no discipulado, porque esses homens que foram no túmulo eram Pedro e João, como narra a história. Essas mulheres que estiveram no túmulo eram Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, ou seja, eram os discípulos mais próximos de Jesus, o que nos leva a crer que esses dois de Emaús, Cleopas e o outro que não diz o nome, eram pessoas que estavam no grupo ali no Prime ali, né? Era a galera do VIP ali, a galera que tinha acesso direto, tanto que eles voltam para casa onde Jesus se põe no meio, não eram discípulos desconhecidos, provavelmente entra aquele grupo dos 70 ali, que Jesus já tinha enviado, inclusive com autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo, que já tinham vivenciado serem parte do processo miraculoso de Deus na vida de algumas pessoas, mas agora eles não estavam ouvindo nem as mulheres que andavam com eles, eles não estavam ouvindo nem Pedro e João mais. As mulheres disseram que viram anjos, os anjos disseram que ele ressuscitou, ele dizia que ia ressuscitar, mas eles não ouviram mais isso. Entende, irmãos? Se nós permitimos que as tristezas da vida, que as circunstâncias desfavoráveis, que aquilo que o diabo deseja que nós acreditemos, ocupem e ganhem espaço no nosso coração, automaticamente a gente vira crente de debate de internet. A gente vira pessoas que deixam eu avaliar se as coisas são assim mesmo como ele está falando. Esse pastor está falando assim porque talvez ele nunca passou por um perrengue na vida. Mal sabe você. A gente começa a avaliar as coisas. O que eles faziam no caminho? Discutia, estava batendo boca. Será que é isso mesmo? Não, Pedro falou um negócio. Eu acho que o sermão daquele pastor não tem nada a ver não. Maria é muito emotiva, é por isso que ela está falando. Ela devia estar que nem diz Eli a respeito, devia estar chapada já, está vendo até anjo já, eu não acredito no que esse pessoal está dizendo. E eram pessoas que desejavam abrir os olhos. Você também, no meio da circunstância, enquanto o inimigo tenta mandar a gente desfavorável, que aprova as circunstâncias que vão te causar terror, o Senhor também envia os seus profetas para abrir os seus olhos. E é por isso que nós precisamos deixar que apenas as palavras de Deus encontrem guarida em nossos corações. Porque o inimigo sempre vai enviar os seus emissários para tentar trazer tristeza, para trazer dúvida, para tirar os nossos olhos da palavra. Mas Deus envia os seus profetas. Deus faz dos seus ministros como labaredas de fogo, para trazer mensagens ao nosso coração, para que nós continuemos firmes na caminhada. Nós não podemos desanimar. O justo vive da fé. E quando ele retrocede, Deus perde prazer nele. Mas nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição das nossas almas. Nós somos aqueles que avançam para a salvação das nossas almas. Por isso nós precisamos estar com os nossos olhos no Senhor e ouvir os seus profetas. Se nós ouvirmos os profetas e estivermos com o nosso coração temente à palavra de Deus, nós vamos prosperar em meio à crise. Quantas vezes eu tenho orado nessa igreja, nesses momentos, estava conversando com o brother ali, com o Tiago agora, as pessoas vão reinventar os negócios agora, o mundo está mudando novamente, é uma reconfiguração. Você pode fazer parte dessas pessoas que vão reinventar os negócios agora e prosperar muito em meio à crise. Você já orou pelo Espírito Santo? Aliás, essa palavra rebento novo vem de Isaías 11, sobre uma profecia a respeito do próprio Jesus, que restauraria um mundo em ruínas. E o versículo 2 desse capítulo diz: o Espírito que dá sabedoria está sobre ele. Você tem orado por sabedoria? O irmão de Jesus, Tiago, escreve isso na sua carta. Tem alguém em falta de sabedoria? Peça a Deus. Você tem orado por isso? Deus, perdi meu emprego, Senhor, não estou conseguindo mais abrir meu comércio nessa situação, me dá sabedoria e me ensina como ganhar dinheiro no meio dessa situação agora, porque eu vou não apenas sustentar a minha família, mas eu vou ser um semeador, eu vou ser alguém próspero que vai investir no seu reino. Eu quero um negócio agora aqui para parar de apenas manter as minhas contas em dia. Eu quero me tornar uma pessoa próspera para a glória de Deus. Você crê nisso, irmão? Alguém na internet aí pode dar um glória que crê? Porque a palavra de Deus diz que ele dá semente porque semeia. Se os propósitos do seu coração, como também diz Tiago, não for para a sua própria vaidade, se você não estiver pedindo mal, Deus pode te dar sabedoria nesse momento, para descobrir um novo nicho de negócio, para aprender novas ferramentas na internet. Você pode descobrir uma nova forma de se fazer streaming com qualidade. A sabedoria do Espírito Santo está dentro de você, peça a Ele. Não aceite a circunstância desfavorável. Não aceite essas condições. Deus quer te elevar, irmão. Cadê as irmãs de fé? O Senhor não permite que nós passemos por uma circunstância que nós sejamos, alvos da sua ira. Os filhos de Deus não são alvos da sua ira, nós somos alvos do seu perdão e da sua graça. A ira vem sobre a terra, mas os seus filhos sempre são preservados. Nós seremos preservados na ira. Mas o justo vive da fé. É a sua fé que vai te salvar, é a sua fé que vai te curar. Jesus disse isso muitas vezes. Você precisa crer em Jesus para ser salvo. Crê no Senhor Jesus e seja salvo. Você precisa crer em Jesus em tudo, queridos.
Não apenas que ele morreu na cruz, e entendo apenas nisso, que ele morreu na cruz e redimiu os seus pecados, mas ele também se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Ele também tomou sobre si as nossas enfermidades para que por ele nós fôssemos curados. Ele se fez maldição no nosso lugar para que nós sejamos uma bênção. Porque em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Nós que somos crentes, filhos de Abraão, fazemos parte dessa promessa. Deus não estava falando da Israel física apenas, Deus estava falando dessa Israel celestial, daqueles que assim como Abraão, são justificados por sua fé, se movem por sua fé, constroem por sua fé, ofertam por sua fé, oram por causa da sua fé, se apresentam diante de Deus numa vida que se baseia na fé no nome de Jesus. Ouça os seus profetas. Você pode ouvir essa palavra e pensar, o pastor está tentando só me deixar um pouquinho mais alegre. Ou você pode ouvir o Espírito Santo falando, desperta tu que dormes entre os mortos, e o Senhor te fará resplandecer. Ouça a voz do Senhor falando ao seu coração nessa noite. Jesus é quem quer nos despertar hoje. Ouça o versículo 26, por favor. Volta o 25 e 26. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Jesus chamando atenção aqui, vocês estão sendo tolos, vocês não estão prestando atenção, acorda para a vida, gente. Era exatamente isso que a palavra dizia a respeito de Jesus, ele sofreria. O servo do Senhor, lá em Isaías 53, era alguém a respeito do qual não havia beleza, ele foi desfigurado, ele carregou pecados, surras, hematomas, mas ele foi ressuscitado e glorificado no terceiro dia. As mesmas promessas que falavam do seu sofrimento, falavam sobre a sua glória, sobre a sua entrada triunfal, sobre o governo que estava sobre os seus ombros, sobre o seu poder, sobre a maneira como Deus o exaltaria. Jesus falou, vocês não entenderam a Escritura toda? Por favor, em nome de Jesus nessa noite, você que nos assiste, vocês que estão aqui, Jesus está querendo nos despertar e dizer, eu estou com vocês ainda, minha palavra não mudou. Não é um vírus ou uma economia, não é um governo, não são circunstâncias que ditam o propósito que eu tenho para vocês e o destino que está traçado no livro da eternidade a vosso respeito. São as minhas palavras que determinam quem vocês são e para onde vocês vão. Jesus quer despertar o seu coração nessa noite. Olhe para Ele, veja o que Ele fez por você. A palavra do Senhor nos diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Vocês também são filhos e por serem filhos são herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Você acha que Deus fez você para o sofrimento eterno? Não. Ainda que nós passemos por breves, leves, momentâneas aflições, nós podemos ter bom ânimo nessa situação, porque nós continuamos crendo que nós servimos aquele que venceu por nós. E por isso nós somos mais do que vencedores, porque nós não estamos desfrutando de uma luta que simplesmente nós passamos, mas de uma luta que Ele venceu por nós. E o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz no versículo 30 e no versículo 31, que então Jesus entra com eles na casa, toma um pão, abençoa aquele pão, parte e entrega para eles, e o versículo 31 então diz que então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. O Senhor quer abrir os seus olhos nessa noite, o Senhor quer que você o reconheça nesse momento. Sabe, eu creio que no momento que eles viram Jesus partindo o pão, é assim que eu entendo, provavelmente eles viram os furos em seus punhos, não apenas o ato de agradecer e abençoar o pão, mas Ele permitiu que eles vissem as marcas, que depois Ele se apresenta para eles e fala, olha aqui, sou eu, vejam o que eu fiz por vocês, eu sofri na cruz do Calvário, mas eu estou aqui ressurreto, e aquele que ressuscitou, garante para nós a vida eterna. Aquele que ressuscitou também disse que o Espírito Santo estaria conosco. Jesus não mentiu a respeito da sua morte, Jesus não mentiu a respeito da sua ressurreição, Jesus não mentiu a respeito de que Ele estaria conosco todos os dias, até que os séculos se consumassem.
Ele quer abrir os seus olhos nessa noite. Ele quer que você olhe para Ele e reconheça o seu amor e reconheça o seu sacrifício. Eu quero te fazer uma pergunta: o seu coração está ardendo nessa noite? Porque é exatamente o que eles diziam. Abre o versículo 33, eles dizem isso: não ardia o nosso coração enquanto Ele falava? E naquela mesma hora, o que eles fizeram? Levantaram e correram para Jerusalém. Eles tinham acabado de andar 11 quilômetros mais ou menos. Não é pouca andada não, 11 quilômetros, né? Eles tinham acabado de andar 11 quilômetros. Na hora que eles perceberam que era Jesus, eles: o que a gente está fazendo aqui? Emaús não é lugar mais para você. Retroceder não é lugar mais para você. Levante-se nessa noite e volte para Jerusalém. E volte para o seu propósito. O Senhor está abrindo os seus olhos. O Senhor está ardendo o seu coração. O Espírito Santo está acendendo a chama que há em nós nessa noite. Eu queria que você se colocasse em pé.